Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui é o Alan Flor para mais um episódio do Indefcast, o podcast da independência e da educação financeira. E eu quero desejar não só uma excelente semana a todos, mas também rapidamente trazer aqui a próxima distinção que disciplina o trabalho dos grandes líderes da Amway. Nós falamos de uma distinção relacionada ao negócio como um todo, não só uma, como várias no início, por exemplo, começar construindo pequeno e ir expandindo aos poucos. Falamos também da distinção relacionada ao trabalho frente aos downlines, ou seja, as pessoas do seu grupo, a questão de que você está sendo vigiado, de que você cria cultura também e que você tem que monitorar o negócio, várias questões relacionadas a isso. E hoje nós vamos trazer aqui uma distinção relacionada ao plano de marketing. A primeira distinção em relação ao plano da Amway. E o princípio é o seguinte: os grandes líderes, eles equilibram a posição no plano de carreira com o resultado em si, o resultado financeiro. Existe esse equilíbrio. Algumas organizações, algumas redes de empresários, de acordo com a cultura criada pelo líder, preconizam o seguinte, que o PIN é muito importante. A questão de que você precisa conquistar um determinado PIN, um determinado nível do negócio e que isso te dá acesso à empresa, te dá visibilidade, te dá credibilidade, te coloca em várias situações que facilitam o seu trabalho e depois você vai criando e consolidando o resultado financeiro tendo aquele PIN que você conquistou. Existe essa cultura. Outras organizações de empresários preconizam que o PIN não é importante, o importante é ganhar dinheiro. O importante é o resultado em si e que depois você iria atrás do PIN, mas que a prioridade é ter, entre aspas, aí, um bom cheque, estar ganhando muito dinheiro. E a verdade atrás desta distinção diz o seguinte, que nenhum e nenhum outro lado está certo. O fundamental é ter um equilíbrio nesse raciocínio. O fundamental é ter um equilíbrio. Então, os grandes líderes, eles equilibram a posição no plano de carreira, o PIN que ele conquistou, com o resultado e eles buscam solidificar e não deixar cair aquela pontuação que corresponde àquele PIN que ele obteve, que ele conquistou no plano de carreira. Eles buscam equilibrar isso. Então, chega no resultado, ou chega no resultado o financeiro, que ele percebe que melhorou os ganhos financeiros, e então ele busca a qualificação correspondente àquele resultado financeiro. Né? Então, está ganhando lá R$5.000 por mês. Mas ele não tem um nível que corresponda àqueles R$5.000 por mês. Vamos supor que a R$5.000 por mês, quem ganha geralmente? Um platina fundador. É só um exemplo hipotético. Um platina fundador. Mas ele mesmo é um prata. Ele é um prata, ele não, na verdade, ele está no início das qualificações. Então tem algum desequilíbrio aí. Talvez ele esteja com poucos grandes vendedores, ele mesmo vende muito e as pessoas que ele tem ali estão vendendo muito dinheiro e ele tem uma lateralidade imensa, mas de pessoas que não estão construindo o negócio e não existe uma solidez. Isso está fora das médias da posição que corresponde aos R$5.000 por mês, que seria aí, nesse exemplo, um platina fundador. É um exemplo, não é, pessoal? Então, e o que ele vai fazer? Ele vai buscar as médias que correspondem àquele resultado financeiro e, consequentemente, se ele busca as médias, ele vai se qualificar ao nível de platina fundador, porque ele buscou as médias daquele PIN, e aí ele se qualifica. Ou ele chega no PIN primeiro e não tem
os resultados financeiros médios correspondentes àquele PIN, e ele busca então solidificar esse resultado, solidificar esse PIN, tornando que realmente um nível que diz respeito ao seu trabalho mesmo, não é um PIN que você só conquistou ali e você não tem mais aqueles resultados. Como? Ele observa as médias dos empresários naquele nível. As médias do empresário naquele nível, naquele PIN. E então ele busca se concentrar nisso, nas médias correspondentes ao trabalho. Você chegou, usando o mesmo exemplo, você está no nível de platina, bateu o PIN de platina muito rápido e você quer consolidar os ganhos correspondentes a um platina. Você não quer ser um platina ganhando como se fosse um prata ou um 18%, ou menos do que isso, como a gente sabe que acontece. O que o empresário faz? Repito, ele busca tornar isso sólido, os ganhos reais, observando as médias. Quais são as médias de pessoas em eventos por parte de um platina? Quais são as médias de pessoas pessoalmente patrocinadas por um platina? Ou patrocínios de grupo dentro de um mês de um platina consolidado, de um platina que tem um ganho expressivo ou que corresponda ao nível de platina. Qual é o resultado financeiro normal de um platina? Procurar saber essas médias. Você pode ter acesso a essas informações conversando com os líderes, com os platinas. E então o que você faz? Você que bateu o PIN de platina e quer consolidar essa posição para que seja uma posição real, inclusive no ganho financeiro. Você busca seguir as médias das pessoas que fizeram aquilo e que estão ganhando o que realmente ganham platina. E então, nesse exemplo, você observa o quê? Que você busca as médias. Você busca as médias. Qual que é a lição, ou melhor, as duas lições que eu quero compartilhar dessa mentalidade? Primeiro, você precisa monitorar o seu negócio e saber quais são as médias da posição, ou seja, do PIN que você está. Se você está no PIN de 12%, movimentando 1.800 pontos, ou movimentou 1.800 pontos, alcançou o PIN de 12%. Procure saber os resultados a respeito daquele PIN. Procurar saber as médias e os resultados, manter os resultados sempre dentro dessas médias. Quantas pessoas uma pessoa do PIN 12% tem nos eventos, no seminário, por exemplo? Vamos supor que para que você se torne um 12% consolidado, que movimente 1.800 pontos com folga, você precise ter pelo menos 7 pessoas no seminário. É um exemplo. Então você vai buscar ter sempre 7 pessoas no seminário. Vamos supor que um 12% sempre tem uma média de 10 pessoas na orientação empresarial. 10 empresários. E ele sempre tem pelo menos 2 convidados na orientação empresarial. Você busca essa média. E assim por diante. Se o seu trabalho está abaixo das médias, procure corrigir, não deixe isso solto porque pode prejudicar o crescimento do seu negócio. Eu tenho aqui uma tabela, é um termostato que o Hélio me passou, mostrando cada nível, até o nível de prata, por exemplo, cada nível e as médias que correspondem àquele nível, principalmente em relação a eventos. Quantas pessoas você precisa ter nos eventos para você estar todos os meses se mantendo naquele nível sem preocupações, considerando as médias, porque existe uma média de pontuação por parte do empresário que está comprometido com os eventos semanais, com o seminário e com a convenção. Então eu tenho aqui esse termostato, quem quiser é só me pedir pelo WhatsApp, eu compartilho já o PDF dessa tabela para você entender as médias de cada PIN, de cada nível. E a segunda lição,
Entenda o que é o nível Rubi. Entenda o que é o nível Rubi. Por quê? Os empresários que se mantêm no nível Rubi, eles sempre estão ganhando acima da média e sempre estão se qualificando. O nível Rubi é como se fosse um viveiro de novos líderes, viveiro de diamantes, como uma vez eu ouvi do Peter e da Eva Miller, dos alemães. Então, entenda o que você precisa fazer para estar sempre no nível Rubi. Platina Rubi, Platina Fundador Rubi, Safira Rubi, Safira Fundador Rubi, Esmeralda Rubi. Porque se você se mantiver no nível de Rubi, você sempre estará tendo um ganho expressivo e até acima da média e sempre estará qualificando novos empresários e crescendo no plano de carreira do nosso negócio. Você estará alcançando sempre novos pins. O nível de Rubi é o principal objetivo que nós precisamos ter em mente dentro do negócio. Eu não entendo sobre esse nível. Busque entender, seja me perguntando, conversando com os líderes desse negócio, consultando no site, pesquise e trabalhe para se tornar um Rubi. Eu não preciso falar de muita coisa, eu vou falar aqui do nível Rubi. Essa é uma lição que vai trazer muita tranquilidade para vocês. Vocês trabalharem pelo nível de Rubi. Todos os grandes líderes estão atentos a essas questões, a esse equilíbrio entre o nível conquistado e o resultado financeiro real. Ok, pessoal? Então, se fez sentido para você, empresário que está escutando, curta aí o episódio, compartilhe com as pessoas do seu grupo, com aquele novo que você percebeu que ele está querendo se comprometer. Essa é uma distinção para as pessoas que estão comprometidas. Em algum momento, se não agora, você vai acabar se comprometendo, vai precisar entender isso. Muito bom. Então, se inscrevam aí no canal. Às 21 horas nós teremos a live com o Hélio e estou passando aí novamente o link para vocês pela lista de transmissão. Foi uma honra estar aqui com vocês. Sucesso ao longo da semana, que Deus te abençoe e até o próximo episódio do nosso IndefCast. Um grande abraço, pessoal, valeu!